Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do narrador do filme Clube da Luta. E eis o que ele tem a dizer: nós somos os filhos do meio da história, sem propósito ou lugar. Não tivemos uma grande guerra, não tivemos uma grande depressão. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Fomos criados pela televisão para acreditar que um dia seríamos ricos, estrelas de cinema e da Globo. Mas não seremos. E estamos aos poucos aprendendo isso. E estamos muito, muito revoltados. E é basicamente isso que o narrador do filme Clube da Luta quis aqui dizer. Ele, na verdade, trouxe um pedido de tema de vídeo, mas é um tema de vídeo que eu já havia falado aqui no canal, né? Que é sobre ateísmo, religião e tal. Pô, tem acho que uns 6 ou 7 vídeos sobre esse assunto aqui, então eu linkei para ele esses vídeos e ele decidiu que quer deixar o tema em aberto para mim. Lá ele. Mas enfim, a vocês, senhores, que querem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Ao promover um vídeo, vocês ganham também acesso vitalício a conteúdos antecipados no meu canal através de um cargo no servidor do Discord. Vocês podem também apoiar o conteúdo aí, deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. E eu quero usar esse vídeo para dar o meu parecer sobre uma coisa bem importante, né? Que vou usar o exemplo, nesse caso, do vídeo da Casmila, né? Eu não vi o vídeo, tá? Eu nem cliquei no vídeo, ele apareceu pra mim através do Twitter, recomendação e tal. O vídeo em 2 semanas pegou mais de 500 mil de visualizações e é basicamente uma mulher dizendo que ela se sente fracassada porque ela chegou aos 30, não tem filhos, não tem marido. Eu não sei exatamente, nem quero saber, esse não é o ponto. Eu não vou dar mais um clique, tá ligado? Eu não vou dar mais uma visualização naquele vídeo. Até porque não me interessa, né? Até porque seria repetir o sintoma de uma coisa até que eu falo aqui, né? Que eu critico muito, que é dar atenção de graça para o sexo feminino. E muitos homens que também criticam esse tipo de coisa, que falam, olha lá os gados, os caras estão dando atenção, é só ela falar isso e aquilo, que os caras vão lá e tal. No fim das contas, eles repetem o sintoma, eles clicam também, eles falam a respeito também. Então, no fim das contas, eu não vou falar a respeito em si desse vídeo, não vou discutir o vídeo, até porque a gente já sabe exatamente o que se passa. É sempre a mesma coisa no fim do dia. Essa não é a primeira vez, né, que um vídeo assim é gravado, e não vai ser a última. O sintoma vai se repetir, se repetir, se repetir. Por quê? Porque, como eu disse, isso é sintomático. E o sintoma ele vem do quê? De uma patologia. A indulgência patológica. Vocês já devem ter ouvido falar, né? O Renato Moedo repete bastante. Eu acho que o primeiro a usar no Brasil esse tema foi o Pleiter, né? Na época que ele tinha o arco do canal Angry Fox Pilgrim e operava pelo pseudônimo de Kodama. Ele fez um vídeo muito bom chamado Indulgência Patológica e Amor Cortês. O link para esse vídeo está aqui na descrição e no comentário fixado, caso vocês queiram assistir. É um documentário muito bem trabalhado, onde ele explica as raízes do romantismo, né? E as raízes da indulgência dos homens em relação ao feminino, né? De uma forma até que se tornou patológica. Os caras, eles aceitam tudo, eles perdoam tudo, eles evitem punir quando é merecido. E isso se tornou, hoje em dia, um axioma social que não se ousa questionar, né? A indulgência patológica é o modus operandi normal e muitas vezes até mesmo visto como tradicional na nossa sociedade. E se você questiona isso, bom, acontece o que aconteceu com o meu canal, né? Vídeo cai, você é censurado, aí discurso de ódio, blá blá blá. Justamente por quê? Porque você ser indulgente de uma forma doentia até mesmo, você ser leniente e ser calado em relação às suas críticas a um grupo protegido, isso é visto como tão fundamentalmente errado quanto, sei lá, o homicídio. E veja só que o homicídio, ele ainda pode ter excludente de punibilidade, ele ainda continua sendo um crime, né? Mas tem excludente de punibilidade caso seja feito em legítima defesa, né? A gente está seguindo um caminho para tratar críticas ao feminino como algo que não pode ser usado nem em legítima defesa. Tipo, você foi chamado de lixo, você foi chamado de homem é tudo, né? Você foi chamado disso e daquilo, e se você responde à altura em legítima defesa, irmão, não tem essa de excludente de punibilidade não. Tu vai ser censurado, tu vai ser perseguido, tá? E são essas características que acumulam para o sistema que eu gosto de chamar de ginofascismo, né? É um sistema regimentado, totalitário, que literalmente não permite críticas, não permite ser desagradado, né? Mas enfim, o ponto que eu quero chegar aqui é justamente esse, é que está se esgotando o espaço de liberdade de expressão nesse país e no mundo também, né? Está se esgotando, a janela está se fechando, tá? A gente vê vários canais aí que se ferraram nessa brincadeira também. Eu tomei 3 strikes, tá? 2 eu consegui reverter. É provável que eu tome mais? É provável, tá? Eu tô só esperando.
Mas veja, por exemplo, o Saitama, né, conhecido também como Beluga, o nosso querido Miguel do finado canal Atitude Alpha, né, o canal dele simplesmente caiu. Por quê? Porque provavelmente ele foi perseguido, tá? Pelo que eu analisei ali, eu acho que a teoria que eu consigo mais conjecturar a respeito disso é que ele irritou umas pessoas que têm influência. E, de fato, o discurso do Miguel era bem sensato, bem ponderado. Ele até mesmo disse, né, no canal dele, Saitama, que é o canal secundário dele, que ele está no momento mais sensato do canal dele. E agora ele tomou aí um enrabamento fortíssimo da plataforma, né? E, ao meu ver, eu acredito que isso foi pessoal, tá? Completamente pessoal, motivado por questões, por interesses pessoais, não para proteger necessariamente as diretrizes da plataforma, como é a justificativa oficial, né? Muito se conjectura que é porque ele fez uns reacts aí criticando o Marçal e uma outra galera, tipo Nando Moura e tal, que não gostou muito, e eles têm contatinhos, e aí simplesmente sodomizaram o canal do cara, mas é isso aí, né? Mas enfim, antes de continuar esse assunto, a vocês que têm interesse nas gameplays de fundo aqui do canal, lembrem-se que existe um servidor de GTA RP muito bacana chamado 5Z, que é baseado em sobrevivência pós-apocalíptica, onde para sobreviver você tem que coletar recursos, construir suas bases, fabricar suas próprias armas, lutar contra zumbis e, o mais importante, contra outros jogadores, né? Que podem aí querer te sodomizar para pegar teus itens. Afinal, no apocalipse é cada um por si, né? Para quem for entrar e conhecer o servidor, depois de completar o tutorial, vocês digitam o comando /código e colocam o código Corujal, tá? Sem tio. E aí você ganha um kit inicial e dinheiro para gastar na loja VIP lá, totalmente de grátis. Quem curte um GTA RP e sobrevivência pós-apocalíptica, vejam aí o 5Z aqui pelo link da descrição e do comentário fixado. Então, continuando, né? Deixa eu ser sincero com vós, M6. Nós estamos já vivendo num estado totalitário, com certeza. A nossa liberdade de expressão ela é extremamente limitada, tá? Se é que existe alguma. O Brasil ele está se tornando, sim, uma ditadura. Se é que já não se tornou, né? Algumas leituras aí já dizem que o Brasil é uma ditadura e só vai aumentar, e eu concordo. E, assim, a minha leitura política vocês já devem saber, né? Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas quem acompanha meu canal já sabe. O governo ele usa o populismo para convencer grupos mais sensíveis, vamos botar assim, de que esses grupos são abusados e que eles precisam da sua liberdade em troca de segurança. E, é claro, acaba ganhando votos no processo, né? Acaba arrecadando mais dinheiro no processo, acaba inflando a máquina pública e tal. Então, por conta até mesmo da indulgência patológica dos homens, né, que concordam, sim, nós temos que protegê-las porque elas são vítimas e não sei o quê, no fim das contas acaba dando dinheiro para o Estado e cedendo a liberdade dos indivíduos, de todos os indivíduos, até quem discorda dessa excessiva proteção e indulgência patológica, em troco de uma segurança que no fim das contas nem vem, né? Então o indivíduo acaba sem dinheiro, sem segurança e sem liberdade. E eu acho que é bem sintomático esse caso aqui da Casmila, né? Eu acho que a Casmila, ela falou lá, eu vi o vídeo do Djavan, tá? O nosso nobre Ricardo Tomé, né? Do canal Projeto Conselho, muito bom canal, já recomendei várias vezes. E eu concordo 100% com o que ele falou naquele vídeo, para ser sincero. E eu queria, inclusive, o vídeo que eu estou citando está aqui na descrição do comentário fixado para referência, né? Eu acho que foi o primeiro vídeo que ele fez sobre o assunto, ele fez um segundo depois. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que eu vou fazer uma complementação àquele vídeo, né? Afinal, concordo com tudo. E o fato é o seguinte, na nossa comunidade é muito comum a gente ver o sintoma de uma inveja dos privilégios femininos. Porque assim, os caras eles compartilharam pra caramba e inclusive, veja só como isso é contraproducente e paradoxal, né? Acabaram ajudando a criadora de conteúdo lá a ter ainda mais cliques, mais atenção, mais publicação. E aí os caras vão comentando e no fim das contas, irmão, eles fazem parte do problema que eles estão criticando, né? Que é, mas veja só, quando um homem fala isso, ele é visto como fracassado mesmo, ele não vai ter ajuda, ele não vai ter rede de apoio, ele não vai ter favores. Olha só, agora os gados a encontraram, foram lá e ofereceram relacionamento, ofereceram dinheiro, ofereceram mimos e tudo mais. E além de uma inveja, eu também percebi nos caras uma vontade de provar o próprio ponto, né? É uma das formas de copy catalogada aqui na nossa comunidade. Daria para fazer um vídeo, né? Até inclusive sobre as formas de copy, né? Tem o copy estilo auto-engano, tem o copy narrativa coerente, tem o copy da autopiedade neurótica e tem o copy da distração emocional, né? Deve ter outros aí, mas vou pensar um pouco melhor a respeito e fazer um vídeo. Nesse caso em questão, o copy que eu vejo dos caras é o do auto-engano junto com o da narrativa coerente, né? Onde muitos caras, vejam só, pegaram o vídeo da moça da Casmila lá,
para dizer, olha só, o feminismo está cobrando preço. Olha só, ela se ferrou por ser uma modernete, blá blá blá. No fim das contas, a moça nem falou sobre homens e relacionamento, né? Isso aí eu tenho confirmação do próprio Ricardo Tomé, lá do vídeo que eu assisti, dele, né, a respeito do vídeo da Casmilla, e aí teve também um corte dela depois respondendo a alguns dos comentários a respeito do vídeo original dela, e ela estava falando que a Red Pill, né, descobriu o vídeo dela e uns caras enchendo o saco e tal, e no fim das contas ela nem falou sobre homens, né? Isso aqui é engraçado. Mas os caras, eles tomaram as dores e numa tentativa de forçar um eu avisei, começaram a responder dizendo, olha aí, é isso que acontece com uma mulher que não casa, não tem filho cedo e blá blá blá. Sendo que no fim das contas, em primeiro lugar, os homens, eles têm um solipsismo também muito grande nessa questão da equalização do sofrimento, né? Quando eles veem, por exemplo, um vídeo assim, nesse nível, onde a moça está reclamando da vida, se sente fracassada, se sente vazia e tal, ele acha que o sentimento é tão forte quanto ele sente, né? E, na verdade, pode até ser, mas se você vivesse a vida dela, você se sentiria a pessoa mais realizada do mundo. Existem sofrimentos e sofrimentos, tá, ouvinte? Por exemplo, você sabia que o continente europeu tem taxas de depressão, ansiedade e autochurrascamento muito maiores do que o continente africano, sendo que o continente europeu é muito mais rico que o continente africano? Pois é, existem sofrimentos e sofrimentos. Provavelmente, na vida do europeu depressivo, você se sentiria a pessoa mais realizada do mundo, tá? E talvez o europeu depressivo na sua vida se sentisse a pessoa mais realizada do mundo. Pois é, não há essa equalização de sofrimento. Às vezes o europeu depressivo, que ele tem uma casa top, ele tem o setup gamer dele, um quarto todo montadinho, carro na garagem, ele tem acesso a dinheiro e até acesso a mulheres, ele não se sente realizado. E ele inveja a tua vida por ter uma família, mesmo sendo pobre, né? Então eu quero que vocês usem essa analogia para tentarem se colocar no lugar dessas moças que reclamam da vida e tal. Muito provavelmente na situação delas vocês não estariam sofrendo, porque elas têm atenção, elas têm o seu feudo ali, né, de pessoas do sexo oposto, o famoso feudo sexual. Um videozinho na internet gera mais de 500 mil de visualizações, gente querendo pagar mimo para ela, pagar lanche, se oferecendo para se relacionar, pagar conta. Ela simplesmente consegue abrir um literal negócio a partir de um vídeo sincerão, né? Dela se abrindo e falando sobre suas sensações. E sensações humanas nem sempre coadunam com a realidade, né, ouvinte? Quantas das vezes você já se sentiu triste sem motivo algum? Pois é. Então, no fim das contas, quem tá sofrendo de verdade, cara, é o homem, né? Pô, eu não quero, sinceramente, eu não tô afim de menosprezar o sofrimento da moça ali em questão, mas, assim, numerologicamente, quem tá mais ferrado é o homem médio, sabe? O homem médio que, segundo os censos, é a maioria dos usuários de drogas, maioria dos presidiários, maioria dos moradores de rua, minoria também dos alfabetizados, né? Maioria dos virgens. Então, assim, quem é que está sofrendo de verdade? E a quem você está dando mais atenção para o sofrimento, né? Porque muitas das vezes se fala, mas se fosse um homem falando do próprio sofrimento, a sociedade estaria metendo pau. Mas você também não está metendo pau no sofrimento masculino? Ou minimamente você está dando mais atenção para o sofrimento feminino do que para o sofrimento masculino? Por mais que a atenção que você dê para o sofrimento feminino seja em forma de crítica? No fim das contas, já falei, na internet não existe atenção ruim, tá? Toda atenção é boa e toda atenção pode ser capitalizada. Porra, olha o quanto de influenciador aqui tem mares de haters. Já foram cancelados várias vezes e continuam lucrando muito por conta da atenção. Porque se você for inteligente o suficiente, você consegue capitalizar em qualquer tipo de atenção. Seja ela, entre aspas, boa ou, entre aspas, ruim. Não existe, na verdade, atenção ruim. Então você percebe que nesses caras que eles tentam equalizar o sofrimento e forçar um eu avisei, né? Toda vez que um videozinho desse aí surge, e essa não é a primeira vez nem vai ser a última, mostra neles uma imaturidade emocional de lidar com um ressentimento, né? Ele realmente sente de novo algo que ele sofreu no passado. Isso é se ressentir, né? Sentir mais uma vez. Ele tem uma incapacidade de superar isso, então ele está na retranca ali esperando para lançar a cartada do eu avisei. Ele só está esperando uma oportunidade para dizer eu avisei. Então você vê que o cara ele não passou para o próximo estágio, né? Como também mostra uma evidência clara de uma tentativa de resgatismo.
Porque o que ele está tentando, na verdade, né, dizer para as pessoas, principalmente para as mulheres, né, é que olha só, se você não casar e ter filho cedo e ser uma honradinha dona de casa, você vai chegar a esse ponto aqui, inevitavelmente, tá? Eu canso de ver a machosfera, até os caras mais despertos, que mais criticam o Tradicon, repetindo esse mesmo sintoma, né? Como se ele sofresse de uma anemóia. Anemóia é o efeito de você se sentir saudosista, né? Nostálgico em relação a uma coisa, uma época que você não viveu. Então, o cara nunca teve uma honradinha dona de casa, não viveu na época onde havia um excedente, dizem, né? Eu acho que é mais fetichismo isso aí, mas dizem que houve uma época onde havia um excedente de honradinhas dona de casa e ele quer voltar para essa porra, ele quer convencer as mulheres que esse é o melhor caminho e ele vai usar evidências anedóticas e narrativas coerentes, auto-enganosas, para tentar convencer elas de seguirem os desejos dele, né? Você vê como isso também, não vou nem dizer que parte de um egoísmo, porque eu não critico tanto o egoísmo assim, pelo menos não o egoísmo consciente, né? Esse é um egoísmo consciente. Mas o problema é o investimento emocional, sabe? Ele sente que está com boas intenções, ele sente que esse é o melhor para ela e ele investe emocionalmente nisso como se, sei lá, ele tivesse mais preocupado em salvar a vida dela do que ela mesma. Porque ele acha que isso vai salvar a vida dela. Pô, convenhamos. No fim das contas, ainda é o mesmo princípio de indulgência patológica aí. É o mesmo princípio de cavaleirismo branco, onde o cara ele acredita que ser a honradinha dona de casa vai salvar a vida dela, e ele tá mais interessado em salvar a vida dela do que ela mesma. Aí você vê como isso é ridículo, né? Fica parecendo aqueles caras que ficam tentando proteger uma namoradinha que só tá afim de curtir a vida. Só tá afim de dançar mesmo, e beber, e curtir. Mas o cara, não, você tem que voltar pra casa e bota o casaco nela e aí tenta arrastar ela de volta pra casa. Não, você não pode consumir esse tipo de coisa, você não pode ficar aqui até tarde da noite, você não pode se vestir assim, você não pode estar nesse ambiente, volte pro lar. Cara, vocês estão se preocupando demais com um sofrimento alheio que, no fim das contas, vamos ser sinceros, é um sofrimento o qual você provavelmente gostaria de estar. É um sofrimento entre aspas. É um sofrimento que é muito melhor que a sua vida. E convenhamos, a sua vida não tá bonitinha para você ter excedente de tempo para focar na vida alheia, né? Você ainda tem que se salvar, você ainda tem que se desenvolver, você tem que sair da merda, tá? Só de você estar nesse país aqui, nesse Brasil, você já está na merda. E ainda está na merda. Você não tem tempo para ficar ouvindo reclamação de pessoas que estão vivendo uma vida melhor que a sua, né? Tem até aquele ditado, white people's problems. Isso é comum dos Estados Unidos, principalmente da comunidade negra, porque a comunidade negra ela vive, no geral, uma vida pior que a comunidade branca lá. E quando os brancos reclamam de alguma coisa, os negros eles dizem que isso é white people's problems. Problema de gente branca, né? E já que os brancos eles têm, no geral, mais qualidade de vida, mais acesso à educação, consumo que os negros nos Estados Unidos, não me interessa por que isso acontece, se isso é por conta do capitalismo, do estado da sociedade, do preconceito, do racismo, ou porque esses grupos têm preferências temporais diferentes, isso não me interessa. Então os problemas de gente branca realmente parecem ser mais fúteis, né, à comunidade negra. E você percebe que o sofrimento não é equalizado, mas pode ser tão grande quanto o de ou até maior, né, de uma pessoa que está na pobreza, por exemplo. Porque a mente humana, o sistema endócrino humano é uma coisa muito engraçada, cara. Hormônios e neurotransmissores que tendem a causar sofrimento, estresse e tudo mais, eles podem estar muito presentes numa pessoa que vive uma vida teoricamente perfeita e não tão presentes numa pessoa que vive uma vida menos abastada, né? O ser humano é uma coisa, muito engraçada mesmo, muito complexa. E assim, vamos ter uma perspectiva madura a respeito disso. O mundo não vai mudar, tá? Os homens não vão acordar, os privilégios femininos eles não vão ser retroagidos, o mundo não será diferente. E a gente já chegou num ponto na nossa comunidade onde parece que a gente fica discutindo eternamente as causas do problema. Beleza, nós já conhecemos o problema, nós já temos o diagnóstico, tá? Eu acho que já tem conteúdo suficiente a respeito de, sei lá, profano feminino, ginocentrismo, comportamento e diferenças culturais e de tratamento de gênero. E eu acho, sinceramente, que a retórica sobre esse assunto já se esgotou na nossa comunidade, né? Não só se esgotou, como tá claro que é um argumento que não vai ser tolerado daqui pra frente. Vai ser cada vez mais perseguido esse argumento e, assim, já estava previsto que isso ia acontecer. Nós não temos muito o que fazer. Muitos podem dizer, vá para plataformas alternativas como Nostra, né, descentralizadas e tal. E a verdade é o seguinte, quase ninguém está lá, então você não consegue construir uma comunidade a partir dessas plataformas, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a verdade é que você vai estar se expondo de qualquer jeito. Porque os criadores de conteúdo que lá estarão já são conhecidos aqui do YouTube, já têm suas informações pessoais aí expostas ou podem ser encontrados.
Então, se ele falar alguma coisinha problemática realmente, ele ainda pode ser sodomizado, né? Então, no fim das contas, é uma exposição e é uma exposição que nem vai valer a pena porque nessas plataformas não dá pra monetizar. E a gente tem que ser sincero, tá, ouvinte? Ninguém quer se expor sem ganho, cara. Não vale a pena se expor dessa forma. E nessas plataformas você ainda vai estar exposto, né? Plataformas descentralizadas, que não tem sede no Brasil, seja lá o que for. Sem falar que a gente vai estar pregando pra convertido, né? A gente vai estar falando coisas que os caras já sabem. Porque só quem vai seguir é uma galera que já é muito fiel desse criador de conteúdo e o cara vai falar o quê? Sobre profano feminino, que são as coisas mais problemáticas, né? Relações de gênero e tal, que são tratados como discurso de ódio na sociedade. Cara, essa galera que vai seguir já vai conhecer, né? Já vai saber exatamente do que se trata. E aí meio que vai virar uma eterna masturbação. O cara já sabe e ele reforça. Já sabe e reforça, já sabe e reforça. Aí vocês podem dizer, ai coruja, mas e os recém-chegados? Nós temos que fazer um trabalho para alertar esses homens. E eu vou ser sincero, ainda tem muito conteúdo topo de funil aí e muito conteúdo até pesado no YouTube, tá? Eu vou até recomendar um canal para vocês aí que faz um conteúdo muito parecido com o que eu fazia no passado, que é usando evidências científicas e discutindo sobre o comportamento feminino, a natureza feminina, o profano feminino, que veja só, fiquem chocados ou não, é o canal do professor Felipe Chaves, né? Também conhecido como Fúria e Tradição. Pois é, eu já tive discordâncias com ele, já fiz críticas à retórica dele, mas o conteúdo que ele está fazendo lá sobre profano feminino é excelente, cara. Aí vocês podem dizer, ah, coruja, mas você está recomendando o canal de um tradicom, blá blá blá, veja só. Não me importa a pessoa, me importa o que é útil pra mim e o que se fala. E eu acho que o conteúdo dele sobre profano feminino é excelente, talvez até seja melhor que o meu, tá? Eu acho melhor que o meu, mas aí vocês vão dizer. É claro, vocês podem descartar a parte sobre casamento, sobre masculinidade, sobre o papel do homem, tanto faz. Ou se vocês concordam, levem pra si, mas assim, como conteúdo sobre profano feminino, cara, o meu canal eu já não vou mais tratar sobre isso, porque tá muito perigoso falar sobre essa parada. Inclusive, eu acho que o canal do Felipe Chaves aí pode tomar uma sodomização, porque pela experiência que eu tive, falar do que ele fala não vai de acordo com as diretrizes da comunidade, né? Mas, porra, tomara que isso não aconteça não, porque o canal dele é bom e eu recomendo. Então, no link da descrição tá aí o canal do Felipe Chaves, bom pra caramba, sobre profano feminino, né? Então, sobre os incautos, né, sobre os homens que estão recém-chegados e precisam despertar, ainda tem muito conteúdo aqui, sempre vai ter, sobre profano feminino e blá 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 blá. Não se preocupem, eles não ficarão desamparados nesse sentido, até porque não existe vácuo de poder, tá? Sempre que houver uma baixa concorrência, vão surgir outros canais falando a respeito, porque convenhamos que esse assunto é um assunto que dá bastante view, é só você ver os vídeos do canal do Felipe Chaves lá, que, porra, tem alguns que estouraram, né? Mas assim, quanto aos caras que precisam despertar, entre aspas, vamos convir que, para bom entendedor, meia palavra já basta, né? Até porque todo mundo que já chegou aqui, ele já chegou através de uma capacidade individual de ter uma melhor análise do ambiente, do comportamento feminino, da situação masculina, enfim. O cara ele já tinha uma capacidade de percepção maior. E para mim isso é darwinismo esse ponto, tá? É tipo seleção natural. O cara foi selecionado naturalmente por ter meio que essa vocação, esse dom, vamos chamar assim. E caras que, vamos botar, né? Eu sei que não é uma palavra muito boa, mas para fins de entendimento eu vou usar a palavra dom ou vocação, né? Quem não tem o dom ou vocação para entender esse conteúdo aqui de uma maneira madura, tá? De uma maneira adulta, cara, esse cara não vai ser acordado nunca. Desista, ele foi selecionado para, naturalmente, pelo darwinismo mesmo, darwinismo social, ele foi selecionado para não entender. Esse conteúdo aqui não é para todos, eu acho que nenhum conteúdo é realmente para todos, religião não é para todos, ciência não é para todos, política não é para todos, tem alguns que são mais populares que outros, mas vamos convir, né? Convir, agora estou falando certo. Me perdoem aí o vício, né? Vou abrir agora todo o vídeo falando que eu tenho esse vício em falar conver, que eu aprendi errado, mas eu vou me policiar para ver se eu mudo esse hábito. No vídeo passado eu me corrigi 2 vezes, mas falei errado 2 vezes, né? É complicado. Vamos convir que nenhum assunto é totalizado e é de interesse de todo mundo, né? E nem todo mundo consegue entender. Então, assim, a maioria dos assuntos são nichados mesmo. Então, assim, esqueçam, tá? Esqueçam esse negócio de passar a palavra, de alertar os homens, despertar os homens. Isso não vai acontecer. Eu acredito que até mesmo quando o nosso ambiente ele era mais jovem, né, vamos botar assim, mais sonhador, que é muito comum, inclusive, do masculino. O masculino, quando ele é jovem, é um menino pirilampo ali, ele entra na adolescência, ele vai se transformar em um homem, ele tem um sentimento meio heróico, né, de querer salvar a humanidade, salvar o mundo, se provar, porque ele quer o acalentamento da sociedade e quer construir coisas para si, então ele é todo energético e tal. Então a nossa comunidade ela passou por esse período, e até nesse período, eu mesmo já falava, e vários outros criadores já falávamos que, assim, essa coisa de alertar os homens é meio que tapar o sol com a peneira, entendeu?
Então, não adianta ficar pé da vida porque os homens não estão acordando. Não adianta você ficar dizendo, mas os gados dela e não sei o quê. Cara, esses caras sempre vão existir, eles são uma casta social importante para a manutenção, não só da civilização, como também da espécie humana, né? Vamos conver, eles têm um papel social muito importante. Da mesma forma, os privilégios femininos não vão acabar, justamente porque esses caras que sustentam esse privilégio não vão acabar. E o que a gente tem hoje no Estado genocêntrico, genofascista, é uma institucionalização desse comportamento humano. Esse Estado só existe porque a maioria dos homens concorda com ele, tá? Ou pelo menos não se revolta contra, seja o que for. Um dia foi diferente? Um dia foi diferente, mas num ambiente que não propiciava esse tipo de comportamento, né? E não tem necessariamente a ver com a diferença da natureza humana, porque, convenhamos, a natureza humana não muda, pelo menos segundo a ciência, há milhares de anos, né? O nosso cérebro hoje é idêntico ao de 10 mil anos atrás, por incrível que pareça. A única diferença entre nós, seres humanos atuais, e o de, sei lá, 10 mil anos atrás, em média, é o acúmulo de conhecimento. E mesmo hoje em dia a gente vê vários comportamentos bestiais aí, como se fôssemos australopitecos mesmo, né? Ao longo de toda a nossa civilização e principalmente nesse país de meu Deus aqui, que é o nosso Brasil varonil. Então, o que é que eu sugiro, né? Eu tento dar um prognósticozinho aqui, lá ele. É uma coisa que eu já disse em outros vídeos e vou repetir. Não tem o que nós possamos fazer se não mudar a nós mesmos. Nós não vamos conseguir mudar o mundo. Eu acredito que a mudança do mundo em si, ela vem de dentro para fora. Porra, isso é um papo meio espiritual. E se vocês assistiram os meus vídeos sobre espiritualidade, religião, teologia, que eu inclusive recomendei ao promotor desse vídeo aqui, que é o narrador do Clube da Luta, ele queria que eu fizesse um vídeo sobre isso, né, sobre ateísmo e tudo mais, e eu falei que já fiz vídeos a respeito. Vocês sabem que o que eu encaro como espiritualidade são valores metafísicos. Aquilo que não se pode contar, tá? Aquilo que não se pode tocar, como por exemplo honra, ética, moralidade. E é por isso que é tão difícil usar esses argumentos, né, num debate, foi até o que eu falei no vídeo sobre Desmistificando NoFap, que não dá pra você chegar a uma conclusão com as pessoas sobre argumento moral. Porque espiritualidade cada um tem a sua, moralidade cada um tem a sua, entendeu? E tipo, ficar se provando moralmente superior, espiritualmente superior aos outros, na verdade é até contraproducente, porque mostra que você não tem tanta espiritualidade assim quanto pensa, né? Porque um dos valores imateriais mais celebrados é a humildade. E aí você querer dizer, não, você é um degenerado, você é imoral, eu sou melhor que você, sou mais limpo que você, não faz muito sentido. Então, esse é o ponto. Eu já falei isso em outros vídeos, mas vou repetir. Quando você muda os seus princípios, que também é um valor espiritual, né? É um valor que não é numerado, não se pode tocar, você não consegue entrar em consenso com as pessoas a respeito disso. É uma coisa que você desenvolve para si e acabou. Cara, você começa a mudar a si mesmo, a mudar o mundo ao seu redor, pelo menos o seu mundo imediato ali, o seu pequeno microcosmo. E a partir daí você tem o máximo de poder possível para um indivíduo para mudar o mundo. Porque você para de se comportar de uma forma sintomática. Tipo, quando você desenvolve o princípio de eu não vou ficar olhando para rabo de saia na rua. Um exemplo, tá? Um exemplo bobo até. Mas vai servir. Isso faz com que você pare de dar validação a pessoas que se vestem, né, de uma maneira explícita para chamar atenção. E a gente sabe muito bem que roupas curtas, no fim do dia, tem essa intenção, né? E aí você para de incentivar esse comportamento e é o máximo que você pode fazer. É que nem não jogar lixo no chão, mesmo que todo mundo jogue, sabe? Pelo menos você faz a sua parte. E é o máximo que você pode fazer. Você não vai conseguir fazer com que todas as pessoas parem de jogar lixo no chão. Então tu vê, se não fosse a comunidade aqui, o nosso ambiente, a tal da rede, a machosfera e tudo mais, provavelmente aquele vídeo ali teria metade das visualizações que tem, tá? Provavelmente. E é aquele negócio, os próprios homens não sabem o poder que tem, né? Então pense a paulada que esses caras poderiam ter dado nas visualizações daquele vídeo. Os caras que discordam dos privilégios femininos, eu não tô nem aí, pra ser sincero, tá? Isso não me afeta, eu só não assisti porque eu prefiro assistir os vídeos dos camaradas aqui a respeito. E no fim das contas já sei, né? Aquela reclamação de sempre. Eu já sei o que tem naquele vídeo, enfim. Mas tu vê que os caras poderiam ter dado um golpe muito forte, simplesmente fazendo nada. Foi inclusive a intenção inicial dos homens que seguem o próprio caminho, né? Não vou casar, não vou ter filho, não vou coabitar, vou pagar o mínimo de imposto possível, vou parar de sustentar a sociedade e vamos ver no que dá. É tipo, claro, não é por isso que a sociedade vai sentir falta de você. Essas reclamações de os homens não estão chegando, o que está acontecendo com os homens é falaciosa, já tem vários vídeos meus falando disso. Existe, sempre existiu e sempre continuará existindo um excedente de homens sedentos. Absolutamente sedentos por atenção feminina e migalhas, né, e oferecendo mundos e fundos. E você não pode fazer nada quanto a isso. Absolutamente nada, tá? Isso é da natureza masculina e isso é institucionalizado, é culturalizado, é socializado
na civilização humana por ser algo do nosso instinto. Isso não vai mudar, a menos que você pegue, sei lá, o genoma geral humano, ou pelo menos o masculino, né, e edite um por um ali para retirar esse comportamento bestial dos homens. Então a verdade é a seguinte, senhores, no fim das contas, no fim do dia, nós só temos controle sobre nossas ações para não fazer parte de uma patologia, né? E assim, não acreditem, como muito se acreditou aí no começo do fenômeno de homens que seguem o seu próprio caminho, que isso vai fazer algum tipo de benefício material, ou benefício com o feminino vir até você, né? Muitos caras acreditavam que iam dar uma de bad boy, tipo, dar um gelo na mulherada e elas iam se sentir solitárias, e assim eles poderiam ser reconvidados para a mesa de negociação, né? Onde elas iam sentar com eles e perguntar: homens, o que vocês querem para voltar para nós? Não, isso não vai acontecer, e você percebe que, além de ser imaturo e infantil, isso é fantasioso, né? E mostra que no fim do dia, a tomada dessa decisão de seguir o próprio caminho tem que ser algo muito íntimo, né? Muito desinteressado em qualquer outra coisa e só em si mesmo, onde a única coisa que você quer ganhar com isso é paz de espírito. Que, novamente, né, é uma coisa espiritual, uma coisa imaterial, não tem como contabilizar. É até uma crítica que eu faço ao Raccoon e ao TFM, né, que foram os meus mentores, vamos botar assim. Daí até o nome do meu canal, né, meio que tinha uma cultura ali de usar nomes de animais como pseudônimo para criar esse tipo de conteúdo. O Raccoon, o Guaxinim, o TFM era o Third Fling Monkey, né, era macaco. E aí eu botei coruja e tal porque eu gosto do animal. Mas no fim das contas dá para perceber no discurso deles, e eles falam isso abertamente, que a intenção é só voltar, né, para os relacionamentos, para o casamento, para a paternidade, caso haja uma mesa de negociação, caso o Estado, ou as mulheres, ou enfim, outras instituições venham a barganhar com os homens. Mas isso é uma autoilusão, é um auto-engano, isso não vai acontecer pelo simples fato de que homens se beneficiam com o desinteresse de outros homens, né? Quanto mais homens seguindo o seu próprio caminho, melhor para os caras que não estão seguindo o seu próprio caminho. Porque eles acabam ficando com menos concorrência. Para você ver como isso é hilário, cara, isso é hilário. E é uma coisa assim que tá tão entranhada na cabeça dos homens, essa bestialidade, essa incapacidade de se individualizar, de olhar para si de uma forma mais egoísta, que os próprios homens, tá, que estão interessados em casamento, em namoro, nas mulheres em geral, no sexo casual, o que seja, eles ficam pé da vida quando vem homens falando sobre bonecas sexuais, robôs sexuais, pornografia, masturbação, voo céu, MGTOW, seja lá o que for. Eles ficam pé da vida por quê? Porque eles têm essa necessidade de defender o feudo sexual feminino, né? Eles querem que haja concorrência. Eles não querem que os homens busquem alternativas ou mesmo substituições. Eu acredito que isso tem a ver com a teoria de seleção sexual, né? Onde na maioria dos mamíferos a fêmea não escolhe o único macho disponível porque ela não tem como comparar ele com nenhum outro macho. Então ela não sabe dizer se aquele ali é o melhor disponível ou ele foi só o único que apareceu. E no fim do dia também você sabe que o ser humano ele quer ser especial, né? Ele quer ser escolhido como o melhor dentre outros, meio que num sistema de ranqueamento, né? Principalmente o homem que é todo competitivo, que ele quer ser o melhor, ele tá sempre, né, tentando se ranquear ali em relação aos outros homens, isso vem desde a infância. Então quando ele percebe que os seus competidores estão sumindo, ele sabe que não vai ter como se provar melhor que os outros, né, para sua fêmea, sentindo assim que talvez ele não seja escolhido, né, ou meramente ganha, entre aspas, competição por WO, né? E ele não quer isso, ele quer competir, ele quer ser o especial, o amado. Ele quer ser exclusivo e tal. É só você ver a maior preocupação dos homens com a virgindade feminina, né? Ele quer ser o primeiro, com atração genuína, né? Como a dor dos homens em ser traído é muito maior do que a feminina. E é claro, isso faz tudo parte de um efeito bolha, né? O cara ele só tem essa sensação aqui na internet, quando ele tem contato com esse tipo de coisa. Na vida real, quando ele sai realmente para fazer os cortejos dele, ele vai perceber que ele vai ter concorrência muita, e essa concorrência nunca vai diminuir. Mas na internet, cara, vocês têm que aprender que quando você está na internet o mundo muda, tá? A internet é de fato um metaverso, é uma coisa completamente diferente, faz o seu cérebro operar de uma maneira assim que é surreal. Mas enfim, é isso que eu tenho a dizer, né, senhores? No fim do dia, o mundo não vai mudar e só podemos mudar a nós mesmos. E para isso é necessário sabedoria e consciência sempre. Então vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho. Forte abraço e até mais.